Quando falamos em criminoso, podemos esperar de tudo, né? Afinal, alguns cometem assassinatos, fugas, agressões, violência sexual, resistência à prisão e muito mais. Porém, mesmo quando alguns estão diante da lei, no meio de um tribunal, eles não conseguem controlar seus impulsos e acabam surtando. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Momentos em tribunal mais desrespeitosos de todos os tempos. Jeremy Christian. Esse é Jeremy Christian. E em 26 de maio de 2017, aos 35 anos, ele esfaqueou e matou 2 homens e feriu um terceiro em um trem em Portland, nos Estados Unidos. Taliesin Namkai Meshe e Ricky Best foram esfaqueados no pescoço e faleceram logo em seguida, enquanto Micah Fletcher sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves. Segundo relatos, Christian havia bebido e fumado maconha a noite toda e embarcou no trem. Nisso, ele começou a fazer discurso de ódio sobre muçulmanos, cristãos e judeus. Falou sobre decapitações e gritou o seguinte contra 2 jovens: "Vão para casa, precisamos de americanos aqui." Logo em seguida, os passageiros começaram a confrontar ele, mas rapidamente a situação saiu de controle e Christian começou a ficar cada vez mais agressivo, até que ele sacou uma faca dobrável e atacou Taliesin, Ricky e Micah. Nisso, Christian fugiu da cena do crime, mas os passageiros do trem o seguiram e ele foi preso cerca de 1 quilômetro depois. A cena até chegou a ser registrada em vídeo por um passageiro. E aí, em junho de 2020, Jeremy Christian foi condenado a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos de Taliesin e Ricky. E também foi condenado a 26 anos adicionais de prisão por outros crimes, incluindo tentativa de homicídio, intimidação e agressão. Durante a sua sentença, mais de 10 pessoas deram depoimentos sobre como Christian impactou suas vidas ou as vidas de suas famílias. Uma delas foi Demetria Hester, uma mulher negra que foi agredida por Christian na noite anterior ao ataque no trem. No dia 25 de maio de 2017, Christian fez um discurso de ódio em um outro trem e depois jogou uma garrafa no rosto de Demetria, ferindo seriamente seu olho. Demetria disse que um policial atendeu ao chamado, mas não levou Christian sob custódia. E aí, menos de 18 horas depois, ele esfaqueou os 3 homens. Durante a sua declaração de impacto de vítima no tribunal, ela falou sobre racismo, supremacia branca e violência. Porém, logo em seguida, Christian explodiu, começou a gritar e ameaçar Demetria no próprio tribunal. Olha só como foi. No vídeo é possível ver Christian se levantando, tirando a máscara e gritando coisas como: "Eu deveria ter te matado, vadia." Em seguida, ele foi escoltado para fora do tribunal e permaneceu em uma sala separada para ver e ouvir as outras declarações de impacto das vítimas por meio de vídeo. Como, por exemplo, a declaração de Micah Fletcher, a vítima que sobreviveu. Micah disse que o ataque afetou sua vida de várias maneiras, incluindo uma dependência de álcool por 9 meses após os eventos, medo e ansiedade cotidiana. No dia seguinte, Christian também teve a chance de falar na sua sentença, e ele disse coisas como: "Não aceitarei nenhuma culpa. Eu me defendi de acordo com a lei." Portland não consegue nem tolerar um pouco de liberdade de expressão. Não era discurso de ódio. Pessoalmente, para Micah Fletcher, não guardo má vontade. Você escolheu a violência. Eu escolhi a violência. Pessoas morreram. Você sobreviveu. Ele também disse que Micah deveria se desculpar com as famílias das vítimas por ser o principal contribuinte para suas mortes. No fim, Christian foi condenado a 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Spencer Allen Boston. Esse é Spencer Allen Boston. E em janeiro de 2020, ele compareceu a um tribunal do Tennessee para responder a acusações de posse de maconha. Segundo as autoridades, durante uma abordagem de trânsito, Spencer, de 20 anos, recebeu uma citação por posse simples de maconha. Mas quando ele estava no tribunal, isso aqui aconteceu. O vídeo mostra Spencer se defendendo no tribunal e apresentando seu argumento para o juiz. Acho muito injusta a lei da maconha aqui. Acho que nós, o povo, merecemos algo melhor, porque a maconha é uma droga inofensiva e está por aí há muito tempo, desde os anos 80, 90. Mas o juiz não estava interessado em discutir sobre a lei da maconha. Eu não sei se é bom ou ruim. Só sei que o Tennessee ainda considera isso contra a lei. Eu jurei cumprir as leis, e como juiz, tenho que cumpri-las.
Talvez seja injusto, mas isso eu não posso mudar. Você tem que falar com os legisladores. Se você quer um julgamento, podemos agendar um julgamento. E aí, enquanto o juiz estava agendando a data do julgamento, Spencer colocou a mão no bolso da frente, tirou um baseado e o acendeu no tribunal. Nisso, os oficiais rapidamente agarraram Spencer e começaram a levá-lo para fora do tribunal, enquanto ele gritava que a maconha deveria ser legalizada no Tennessee. No final, Spencer foi condenado a 10 dias de prisão por uma segunda acusação de posse simples e desacato ao tribunal. Jason Dalton. Esse é Jason Brian Dalton, um motorista de Uber que em fevereiro de 2016 matou 6 pessoas a tiros e feriu outras 2 na cidade de Kalamazoo, nos Estados Unidos. Tudo começou na noite de 20 de fevereiro de 2016, quando Tiana Carruthers foi baleada repetidamente no estacionamento de um complexo de apartamentos em Richland Township. Ela disse que o motorista de um carro de Uber a parou e perguntou se ela era uma outra pessoa. E quando ela respondeu que não, ele só atirou repetidamente na mulher. Mas felizmente, Tiana sobreviveu aos ferimentos e se fingindo de morta. Nisso, Dalton continuou aceitando corridas de Uber. E algumas horas depois, chegou em uma concessionária em Kalamazoo. Ele abordou um homem e seu pai perguntando o que eles estavam olhando. Só que antes deles responderem, Dalton simplesmente disparou 18 tiros contra eles, que faleceram. Cerca de 10 minutos depois, um terceiro tiroteio aconteceu do lado de fora de um restaurante, a cerca de 8 quilômetros da concessionária. 4 pessoas que estavam sentadas dentro de 2 carros foram mortas, e uma pessoa ficou ferida. O tiroteio durou cerca de 1 minuto antes que Dalton fugisse. E enquanto a polícia fazia uma grande caçada em busca do atirador, Dalton simplesmente continuou aceitando corridas de Uber. Até que no dia seguinte, por volta dos 12h40, Jason Dalton finalmente foi pego e levado sob custódia. E aí, em 20 de maio de 2016, Tiana Carruthers, que sobreviveu ao ataque, testemunhou no julgamento de Dalton dizendo que sofreu traumas físicos e mentais graves. E em um certo momento, quando ela começou a chorar, Dalton simplesmente começou a gritar com ela e teve que ser arrastado para fora do tribunal. Se liga como foi. Black bags, if people drive around and look at them, it gets real like, hey, it's time people look. No final, Dalton se declarou culpado de todas as acusações de assassinato, agressão e uso criminoso de arma de fogo. E em 5 de fevereiro de 2019, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. David St. John. Em janeiro de 2021, um homem chamado David St. John, de 41 anos, atraiu uma garota de 16 para um motel em Houston, no Texas, usando as redes sociais. Lá, ela ameaçou a menina com uma arma, a espancou e a agrediu sexualmente. E, segundo ela, ele também a obrigou a consumir gelo, o que, posteriormente, foi determinado que era metanfetamina. Logo em seguida, as autoridades foram chamadas por funcionários do motel para uma verificação de bem-estar e encontraram a vítima e St. John no quarto, onde o prenderam. Além disso, no momento do crime, St. John já aguardava julgamento por outros 3 crimes. John foi acusado de múltiplas acusações, incluindo agressão sexual de uma criança entre 14 e 17 anos e porte ilegal de arma. E aí, em 25 de janeiro de 2021, ele compareceu ao tribunal para uma audiência e enquanto o juiz estava distraído, isso aconteceu. O vídeo mostra St. John se levantando e simplesmente socando e xingando uma outra pessoa que estava no tribunal. Nisso, a vítima corre para o lado e um policial consegue conter e algemar o criminoso. Não ficou claro por que St. John atacou o homem, mas aparentemente ele só surtou dentro do tribunal e a vítima não chegou a prestar queixa. No final, em maio de 2023, David St. John se declarou culpado das acusações e foi condenado a 2 sentenças de 25 anos de prisão. Daniel Stewart Berry. Esse é Daniel Stewart Berry, um aluno da Universidade do Mississippi, que, em 2017, estava sendo acusado de roubar $20 de uma loja de conveniência. E aí, em fevereiro de 2017, ele estava sendo levado para o tribunal quando surtou, começou a gritar e deu uma cabeçada em um policial. Se liga como foi. Felizmente, Berry foi detido rapidamente após o incidente e detido sob fiança de $200 mil. E segundo os investigadores,
Eles acreditam que o comportamento de Barry foi porque ele pode ter tomado uma droga sintética conhecida como droga zumbi, uma substância 50 vezes mais forte que a heroína. Tyler Harding. Esse é Tyler Christopher Harding, de 26 anos. E em 2023, ele estava em um tribunal em Charlotte, nos Estados Unidos, acusado de 31 crimes, incluindo arrombamento e invasão, roubo de veículo, atropelamento com fuga, agressão com uma arma mortal e fuga ou evasão da prisão. Isso porque, em julho de 2022, ele provocou uma grande perseguição com a polícia por toda a cidade de Charlotte, que durou cerca de 2 horas, e terminou em um acidente violento. O incidente começou com uma chamada de arrombamento de uma casa, onde o suspeito, identificado como Tyler, roubou seu primeiro veículo do dia. Nisso, ele pegou sua irmã mais velha, Krista Brooke Harding, fugiu e roubou mais 3 veículos durante toda a perseguição. E por quase 2 horas ele dirigiu de uma forma bem perigosa pela cidade, entrando e saindo do trânsito, passando por cima de meios fios e calçadas, indo na contramão e causando acidentes. Olha como foi. Em um certo ponto, Krista acabou sendo presa pela polícia local e foi acusada de posse de um veículo roubado por seu envolvimento com os incidentes. Mas Tyler continuou sem ela. Até que, em um certo momento, ele bateu de frente com um carro que estava parado em um semáforo. Nisso, ele tirou a vítima, que estava grávida de 7 meses, de dentro do carro, fugiu a pé e roubou outro veículo. E aí, 24 minutos depois, ele tentou atravessar um cruzamento em alta velocidade, mas colidiu com uma caminhonete, encerrando a perseguição. Nisso, Tyler foi preso por 13 acusações de crime, 8 contravenções e 10 violações de trânsito. E durante a sua audiência de primeira aparição, que foi feita via videoconferência, Tyler ficava revirando o olho e simplesmente começou a rebater e discutir com o juiz. Olha como foi. Primeiro, a promotoria solicitou um aumento da fiança de Tyler, que era de $115 mil, alegando que ele representava um claro perigo para a comunidade. Nisso, o juiz aceitou o pedido. Mas aparentemente Tyler não gostou nada disso. Se levantou e começou a xingar e discutir com o juiz. Em seguida, o juiz encerrou a audiência, aumentando a fiança para $800 mil. E como ele não conseguiu pagar a fiança, ele ficou preso na cadeia do condado de Mecklenburg até seu julgamento. Até que em agosto de 2023, Tyler Harding se declarou culpado das acusações decorrentes da perseguição e foi sentenciado a 2 sentenças consecutivas de prisão, de 10 e 21 meses. Isso significa que ele vai passar no máximo 2 anos e meio na prisão. Keith Ferguson. Esse é Keith Ferguson, e em novembro de 2014 ele atirou fatalmente na sua esposa e no seu sogro em Michigan, nos Estados Unidos. Primeiro, ele atirou e matou sua esposa separada, Tiffany Ferguson, de 42 anos, na sua própria casa e na frente dos 4 filhos. Depois, Ferguson levou as crianças para a casa do seu sogro James Weber, de 63 anos, e também atirou nele, o matando. Nisso, as crianças conseguiram escapar correndo da casa do avô e contaram para um vizinho que o pai tinha atirado no avô e na mãe. Nisso, o vizinho ligou para o 911. Enquanto isso, Ferguson fugiu, entrou em uma casa, pegou uma pessoa de refém e fez uma barricada. E aí, só depois de 7 horas de impasse, Ferguson finalmente libertou o refém, se rendeu e foi preso. Acredita-se que o motivo dos assassinatos foi por conta de um pedido de divórcio que Tiffany havia aberto em setembro do mesmo ano. Nisso, Ferguson foi acusado de assassinato, invasão de domicílio e sequestro. Mas, durante a sua acusação, ele ficava girando na cadeira e demonstrou um ar de desprezo pelo tribunal. E aí, em um certo momento, ele se irritou e começou a fazer gestos obscenos e gritar palavrões para a juíza. E como se já não fosse o suficiente esse ato de desrespeito, em março de 2015, durante seu julgamento, ele se exaltou novamente. Primeiramente porque a promotoria pediu o valor mais alto possível de fiança para Ferguson, e o juiz a fixou em $10 milhões. Nisso, Ferguson aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de uma acusação de homicídio de 1º grau e uma acusação de homicídio de 2º grau. Porém, como parte do acordo, para que o tribunal aceitasse a alegação, Ferguson tinha que descrever os detalhes do crime. Nisso, ele começou a se irritar e se recusou a cooperar, gritando obscenidades e atacando o juiz e a mídia. Olha como foi.
Ferguson. Certo, bem. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu. Juiz. Se você quer se declarar culpado, tem que dizer o que fez. Ferguson. Eu não vou dizer, por respeito e segurança da mãe dos meus filhos. Eu não vou dizer nada, porque eles vão ver isso, e eles não precisam ouvir isso. Entende o que estou dizendo? Vamos só tornar isso indolor. Me deem meus 100 anos ou o que for, e me tirem daqui. Juiz. É isso que estou tentando fazer. Ferguson. Certo, então faça. Nisso, Ferguson continuou discutindo com o juiz por vários minutos, e depois o tribunal entrou em recesso por alguns minutos para Ferguson se acalmar. E aí, quando retornaram, Ferguson descreveu os detalhes daquele dia que matou sua esposa. Nisso, o tribunal aceitou as declarações de culpa de Ferguson. Mas quando ele estava saindo do tribunal, ele ainda pediu ao juiz a pena de morte. Porém, o juiz disse não. Nisso, Ferguson se virou e disse ao tribunal: "Vejo vocês todos no inferno. Fodam-se vocês." No final, Ferguson foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Keontae Hunter. Em julho de 2014, Keontae Hunter, de 19 anos, estava em um tribunal de Louisville acusado de assassinato, agressão, tentativa de homicídio e adulteração de provas físicas. Hunter teria invadido a casa de Jesse Williams, de 21 anos, e atirado nele e em sua namorada enquanto dormiam, em 2012, no bairro de Parkland. Williams faleceu na hora, enquanto sua namorada sobreviveu. E aí, na sua audiência de pré-julgamento, seu defensor público estava apresentando uma defesa baseada na ideia de que Hunter era menor de idade na época, e que os menores têm uma compreensão reduzida e menor inteligência quando se trata de questões desse tipo. Porém, Hunter interrompeu seu advogado discordando dele. E aí, quando o acusado estava prestes a ser retirado do tribunal, ele explodiu e cuspiu em seu próprio advogado. Olha como foi. No vídeo é possível ver que Hunter, aparentemente, não concordou com o seu advogado no ponto da defesa. Nisso, em um acesso de fúria, ele simplesmente se levanta, começa a gritar e cospe na cara do advogado. Depois ele ainda tenta ir para cima do seu advogado, mesmo com os braços algemados, mas logo em seguida é contido pelos oficiais. Apesar de toda a confusão, a defesa insistiu em continuar e um novo defensor público foi designado para Hunter. Mesmo assim, no final, Keontae Hunter se declarou inocente do assassinato de Jesse, mas foi condenado por todas as acusações e sentenciado a 25 anos de prisão. Juan Rodrigues. Esse é Juan Rodrigues. E em 2010, ele foi acusado de tentativa de homicídio por esfaquear a auxiliar de enfermagem Nadine Morris na instituição de saúde mental onde ele residia, em Miami, na Flórida. Rodrigues teria esfaqueado Nadine porque pensou que ela estava roubando, mas felizmente o ferimento não foi grave, ela foi hospitalizada e se recuperou bem. E aí, durante a sua audiência, em setembro de 2010, Rodrigues estava diante da juíza Beatrice Buttico e alegou que era judeu. Nisso, ele exigiu ser libertado da prisão por conta do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, uma festa que ocorre no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico. Porém, a juíza ignorou o seu pedido e ordenou que ele fosse mantido detido sem fiança. Nisso, Rodrigues explodiu e começou a ameaçar a juíza. "Olha como foi. Me escute. Se você não me tirar daqui, eu vou te matar, porra. Eu sou judeu. Vou tirar sua vida, porra, se você não me deixar sair daqui. O que você quer? Qual é o seu prazer? O que você quer de mim? Qual é o seu número de telefone? Se você não me deixar sair daqui, eu vou te matar, porra." E.K. Smith. Esse é E.K. Hanordo Smith, um homem acusado de ser um estuprador em série que pode estar envolvido em até 35 casos de invasão domiciliar e agressão sexual, em Detroit, nos Estados Unidos. Os casos acontecem desde 2011, mas Smith só foi preso em 7 de setembro de 2016, após uma investigação de vários departamentos de polícia locais, da Polícia Estadual de Michigan e do FBI. E aí, em maio de 2017, Smith foi levado ao tribunal para o seu julgamento. Lá foram apresentadas fitas de áudio das declarações que Smith deu à polícia em dezembro de 2016, pouco depois de ter sido preso. Em uma das fitas, por exemplo, Smith conta aos detetives sobre seus crimes e disse a eles que havia cometido cerca de 50 crimes. Ele disse que sabia que estava errado, mas que nem sempre consegue controlar seus impulsos, mesmo quando sabe que é errado, como um viciado em crack. Já
Outra fita mostrou uma conversa entre Smith e um amigo durante uma ligação telefônica na prisão. Na ligação, ele se refere às suas vítimas em termos ofensivos. Espero que alguns desses filhos da puta estejam tão traumatizados que nem apareçam. A promotora assistente do caso, Danielle Bennett, também disse o seguinte: não acho que a comunidade estará segura com A.K. Smith nas ruas. Acho que ele é patológico. Ele é serial. Não acho que ele saiba como parar. A.K. Smith passou 5 anos sendo o pior pesadelo de uma dona de casa. Ele passou 5 anos sendo o pior pesadelo de uma mulher. Acordar com um homem em pé sobre você enquanto você está na sua cama ou no seu sofá e seus bebês estão em outro cômodo. Esse é o pior pesadelo de uma mulher. E o próprio juiz do caso, Dalton A. Robertson, disse que Smith é um predador e um perigo para as mulheres. No final, A.K. Smith acabou se declarando culpado de uma série de agressões sexuais e invasões domiciliares em 9 casos diferentes e foi condenado de 55 a 80 anos de prisão. Porém, quando o juiz terminou de pronunciar sua sentença, Smith surtou e saiu xingando ele. Se liga como foi. Logo após a sentença ser dada, Smith perguntou ao juiz se ele poderia comentar antes de ser levado para fora do tribunal. Porém, quando o juiz negou seu pedido, Smith disse: vai se fuder, meritíssimo, antes de ser levado para fora do tribunal. Ciali Angilau. Esse é Ciali Angilau. E em abril de 2014, aos 25 anos, ele estava em um tribunal da cidade de Salt Lake, sendo julgado por organização criminosa. De acordo com as acusações, ele seria integrante da gangue Tongan Crips, um subgrupo da aliança de gangues Crips, uma aliança principalmente afro-americana de gangues de rua. Os crimes dessa gangue geralmente incluem assaltos, furto de carros, venda de drogas, invasões domiciliares, fraude de cartão de crédito, bancária e fraude federal, incêndio criminoso, prostituição, sequestro e assassinato. E aí, Angilau foi uma das 17 pessoas nomeadas em uma acusação de 2010, acusando os membros da Tongan Crip de agressão, conspiração, roubo e delitos de armas. E ele foi o último réu a ser julgado no caso, com réus anteriores sendo sentenciados de 10 a 30 anos de prisão. E aí, enquanto um membro de uma facção rival estava prestando depoimento contra Angilau, o inesperado aconteceu. Angilau simplesmente pega uma caneta e vai para cima para tentar atacar a testemunha. Porém, ele foi morto a tiros dentro do tribunal. Olha como foi. As imagens mostram o homem sentado normalmente no banco do réu e da defesa, ao lado do seu advogado. Nisso ele se levanta, pega uma caneta que estava na mesa e sai correndo em direção à testemunha que estava algemada. Em seguida, Angilau pula em cima da testemunha e tenta atacá-lo com o lápis, mas ele consegue escapar. Nisso, Jane Doe, um oficial federal responsável por garantir a segurança no tribunal, atira 4 vezes a queima-roupa no criminoso, e ele é atingido no peito. Nisso é possível ouvir uma mulher gritando de horror, os outros policiais de terno correndo em direção ao banco das testemunhas e o advogado de Angilau indo para debaixo da mesa. Angilau até chegou a deixar o local respirando, mas morreu pouco tempo depois no hospital. Já o oficial que atirou em Angilau foi inocentado de qualquer irregularidade pelo FBI, e um conselho de revisão concluiu que o uso da força estava dentro da política da agência. A família de Angilau até chegou a entrar com um processo de homicídio culposo, argumentando que o homem só tinha uma caneta e que os 4 tiros disparados foram excessivos. Mas o juiz John Dowdell rejeitou o processo, dizendo que o oficial agiu razoavelmente sob a totalidade das circunstâncias. No final, o julgamento de Angilau foi declarado como nulo após o tiroteio, e as imagens chocantes do que aconteceram naquele dia só foram liberadas 4 anos depois, em 2018, depois que a família de Angilau perdeu uma ação para impedir a divulgação do vídeo. Porém, os rostos do juiz, advogados e jurados foram borrados por preocupações de que pudessem levar a uma violência retaliatória da gangue. Joshua Jones. Esse é Joshua T. Jones. E em janeiro de 2012, ele assassinou Sandy Rogers, um agente de segurança pública da cidade de Aiken, nos Estados Unidos. Em 28 de janeiro de 2012,
Rogers e outros 2 policiais foram atender a uma chamada de atividade suspeita em um parque da cidade. E enquanto 2 policiais foram investigar uma caminhonete na área mais baixa do parque, Rogers parou ao lado de uma BMW azul que estava estacionada em uma das vagas. Nisso, os 2 policiais ouviram 3 tiros e viram a BMW fugindo. Então, eles seguiram o veículo e começou uma perseguição pela cidade, envolvendo até um helicóptero, até que Jones finalmente foi pego e levado sob custódia. Já Sandy Rogers foi levado para o hospital, mas acabou falecendo algumas horas depois. E, posteriormente, também foi descoberto que Jones matou sua namorada grávida, Casey Weiss, no apartamento que eles dividiam, horas antes de ter atirado em Rogers. A polícia encontrou Casey morta a tiros em sua cama, e Jones teria ido ao parque após fugir da cena do crime. Porém, quando Rogers o abordou, ele achou que estava sendo preso por ter matado a namorada. Então simplesmente atirou no policial e tentou fugir. E aí, quando ele foi levado para sua audiência de fiança, foi assim que ele apareceu. Se liga, as imagens mostram Jones agindo de uma forma bem estranha e perturbada, mostrando os dentes, balançando a cabeça e agindo como se fosse morder alguém. No final, em 3 de fevereiro de 2014, Jones se declarou culpado pelo assassinato e pelas outras acusações de posse de arma. Porém, ele foi declarado como doente mental. Isso porque Jones tem um longo histórico familiar de doenças mentais e teve uma vida bem conturbada muito antes do assassinato de Rogers. Primeiramente, que sua bisavó e a avó maternas foram internadas por doença mental. Além disso, vários primos e parentes próximos de Jones sofriam de problemas de saúde mental ou dependência química. Jones também não teve cuidados pré-natais e teve um tumor ao nascer. Depois, quando criança, seus pais se divorciaram após vários incidentes violentos domésticos. Já em 2001, ele foi expulso da escola que estudava por levar uma arma para o local. Nisso, ele foi levado para uma unidade correcional juvenil de segurança máxima, mas saiu pouco tempo depois. E aí, entre 2002 e 2011, Jones cometeu vários crimes, incluindo esfaquear seu próprio pai. Já 6 meses antes de assassinar Rogers, Jones tentou tirar a própria vida atirando na própria cabeça. Isso teria resultado em danos cerebrais graves, principalmente nas áreas do cérebro que controlam as emoções, os impulsos e o julgamento em situações estressantes. Nisso, ele foi enviado para uma clínica de saúde mental, onde foi diagnosticado com transtorno depressivo, mas recebeu alta 2 semanas depois. E aí, depois de ser preso pelo crime e levado para o centro de detenção do condado de Aiken, a psiquiatra do tribunal Donna Schwartz Watts diagnosticou Jones como esquizofrênico. Ela relatou que Jones ouvia vozes, tinha muitas alucinações e tinha comportamentos bizarros à prisão. Segundo ela, Jones não foi visto dormindo por quase 1 mês. Ficou em pé por tanto tempo que suas pernas ficaram inchadas e mordia tantos pulsos a ponto deles sangrarem. Atualmente, Jones está preso no Kirkland Correctional Institution, na Carolina do Sul, uma prisão de segurança máxima com instalações de saúde mental. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e passará o resto da vida atrás das grades. Taylor Schabuzness. Essa é Taylor Schabuzness, uma mulher de 25 anos acusada de abuso sexual, esquartejamento e homicídio doloso. Aquele que tem a intenção de matar. Os crimes aconteceram em 23 de fevereiro de 2022, quando Taylor e seu namorado Chad Therion, de 24 anos, estavam tendo relação sexual sob efeito de metanfetamina. Em um momento durante o ato, Taylor simplesmente estrangulou Chad até a morte. Continuou a relação sexual com o corpo sem vida e depois desmembrou e removeu seus órgãos internos. A cabeça de Chad foi descoberta pela sua mãe, Tara Pakanich, em um balde, na casa da família. Já as outras partes do corpo, como o tronco cortado ao meio, por exemplo, foram encontradas mais tarde pela polícia. No carro de Taylor também foi encontrada uma caixa contendo partes adicionais do corpo, incluindo pernas. Nisso, Taylor foi presa. E durante seu interrogatório com a polícia, ela disse que cortou o cadáver com facas de cozinha. E, enquanto desmembrava o corpo, ficou pensando sobre como as autoridades iriam se divertir tentando encontrar os pedaços esquartejados do namorado. E aí, em fevereiro de 2023,
Taylor foi levada ao tribunal para uma audiência. O objetivo era avaliar se ela era mentalmente apta para passar por um julgamento ou se deveria ser considerada inocente por motivo de insanidade. Porém, durante um momento de silêncio na audiência, Taylor simplesmente foi para cima do seu próprio advogado, Quinn Jolly, e precisou ser contida por um segurança. Após o ataque, Taylor teria perguntado o que aconteceu na audiência e foi relembrada de que agrediu fisicamente seu representante legal. Mas as autoridades se questionaram se ela realmente não lembrava do ocorrido ou se estava apenas tentando parecer que era mentalmente incapaz de ser julgada. No final, a audiência de competência acabou sendo adiada e seu advogado pediu para ser removido do caso. E aí, em 26 de julho de 2023, um júri a considerou culpada das 3 acusações de homicídio doloso, abuso sexual e esquartejamento. E em 26 de setembro de 2023, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante a sua sentença, Taylor apareceu no tribunal usando uma máscara de proteção para impedi-la de cuspir nas pessoas. Ronnie O'Neal. Esse é Ronnie O'Neal III, e em 18 de março de 2018, aos 29 anos, ele assassinou sua namorada, Kenyatta Barron, e sua filha de 9 anos, Ronivea O'Neal, na casa deles, na Flórida. Tudo começou às 23 horas e 43 minutos, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência de uma mulher desconhecida. Na ligação era possível ouvir um homem ao fundo falando: "Ela me matou. Não venha aqui fora. Ligue para o 911 agora." Mas logo em seguida a ligação terminou. 8 minutos depois, eles receberam uma segunda ligação, dessa vez com a voz de um homem alegando ter sido atacado por demônios brancos e acusando alguém que ele chamou de QQ de tentar matá-lo. Nisso, o homem deu o endereço da sua casa e quando os policiais chegaram lá, eles deram de cara com uma cena terrível. Ronnie Treiro tinha atirado fatalmente em sua namorada Kenyatta e depois espancou sua filha Ronnie Niveia com um machado até a morte. Ronnie III também esfaqueou seu filho Ronnie O'Neal IV, o deixando gravemente ferido, mas ele sobreviveu. E depois disso, Ronnie III ainda começou a atear fogo na casa. Seu filho Ronnie IV conseguiu escapar da casa com ferimentos de faca e queimaduras e disse a um detetive que o pai tinha atirado na mãe. Nisso, Ronnie III foi preso, e enquanto estava dentro do carro da polícia, ele ainda chamou Kenyatta de diabo e disse que as crianças eram do diabo. E aí, em junho de 2021, começou o julgamento de Ronnie III, onde ele atuou como seu próprio advogado e até interrogou seu filho sobrevivente Ronnie IV, que testemunhou como acusação. Olha como foi! Primeiro Ronnie III. Começou fazendo as declarações iniciais do seu julgamento por assassinato. Durante o julgamento, Ronnie III também alegou que seu filho mentiu para os investigadores sobre o que aconteceu naquele dia. Apesar das suas tentativas de defesa, Ronnie O'Neal III foi considerado culpado de 2 homicídios em primeiro grau, uma tentativa de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de abuso infantil, uma acusação de incêndio criminoso e 2 acusações de resistência a um policial. E aí, em 23 de julho de 2021, Ronnie III foi condenado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E olha como ele agiu durante a sua sentença. Ele começou a levantar a voz e disse que não se arrependia das coisas que fez. A juíza até disse que esse era o pior caso que ela já tinha visto na sua carreira de 19 anos. E então o sentenciou à prisão perpétua, onde está até hoje. Já seu filho, Ronnie IV, foi adotado em 25 de novembro de 2021 pelo detetive Mike Blair, que cuidou dele na noite dos assassinatos. Calvin Lloyd Griffith. Esse é Calvin Lloyd Griffith, um homem de 30 anos acusado de roubar um carro no estacionamento de uma escola na Flórida, a Miami Edison Senior High School. As câmeras de segurança registraram Calvin andando pelo prédio, entrando no escritório de atendimento e pegando as chaves do carro de um funcionário. Nisso, ele sai do prédio e rouba um Volkswagen Passat preto de 2013 que estava parado no estacionamento da escola. Ele foi preso em 10 de agosto de 2016 sob as acusações de furto qualificado, arrombamento e invasão de propriedade, e ele já estava em liberdade condicional por acusações semelhantes.
E aí, no dia seguinte, ele fez sua primeira aparição no tribunal diante da juíza Catherine Pooler para uma audiência de fiança. Só que no meio da audiência, ele simplesmente resolveu mostrar suas habilidades de como rebolar. Olha como foi. Em um certo momento da audiência, os oficiais do tribunal decidiram cortar o microfone de Griffith para que ele parasse de ficar falando por cima de todos. Nisso, ele fica tentando chamar a atenção da juíza, mas ela o ignora. E aí ele simplesmente começa a rebolar no meio do tribunal. A mãe de Griffith, que estava no tribunal com a medicação dele, disse que o filho sofria de doença mental e estava sem tomar seus remédios. No final, a fiança de Griffith foi fixada em $18.500 e ele foi ordenado a ficar longe da Miami Edison Senior High School. Latasha Williams. Essa é Latasha Williams, e em março de 2011, aos 36 anos, ela estava em um tribunal em Nevada, nos Estados Unidos, enfrentando acusações de sequestro e abuso de criança. Ela teria ameaçado 2 crianças em um complexo de apartamentos em Las Vegas e foi acusada de sequestro de 1º grau e de colocar crianças em perigo. Nisso, ela compareceu no tribunal para uma audiência para saber se ela era mentalmente apta para ser julgada. Porém, quando Latasha foi condenada a uma pena de prisão, ela simplesmente explodiu e atacou um policial quando ele tentou prendê-la. Olha como foi. As imagens do tribunal mostram que Latasha estava falando com juíza Jackie Glass ao lado da sua advogada. Porém, um policial foi tentar prendê-la, e ela simplesmente o empurrou para longe e começou a gritar. Nisso, outros 2 policiais se envolveram na tentativa de controlar a Latasha e escoltá-la para fora da sala. Mas a situação acabou ficando ainda mais caótica. Latasha resistiu com todas as suas forças, começou a se debater e até enroscou suas pernas ao redor do pescoço de um dos policiais. Nisso, a juíza Glass apertou o botão de emergência chamando reforços. E no final, foram necessários 4 policiais para conter Latasha, que mesmo imobilizada no chão, continuou gritando e resistindo à prisão. No meio da briga, ela gritou coisas como: "Eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades. Vamos, gente, me deixem ir. Já estou farta de vocês abusarem de mim e me jogarem na cadeia como se eu fosse um animal. Estou cansada desses juízes insignificantes. Eles estão tentando me acusar de algo que não fiz. Já tive 3 avaliações. Isso deve ser o suficiente para satisfazer os argumentos do tribunal." Anthony Boisvert. Esse é Anthony Boisvert, e em janeiro de 2017, ele estava em um tribunal enfrentando acusações de incêndio criminoso, agressão em 1º grau e algumas outras acusações. E tudo começou em 28 de dezembro de 2016, quando ele incendiou uma igreja histórica na cidade de Lebanon, no Tennessee, Estados Unidos. Segundo as autoridades, Boisvert disse que invadiu a igreja e se masturbou vendo pornografia infantil em um computador do local. Depois, ele ateou fogo em uma bandeira americana que ficava dentro da igreja. E quando percebeu que o local estava pegando fogo completamente, ele fugiu. E aí, nos dias seguintes, a polícia começou a receber várias informações de pessoas acusando Boisvert de ter iniciado o incêndio na igreja, e também um segundo incêndio, 1 hora depois, em um prédio de apartamentos na mesma região. Eles disseram à polícia que, na noite dos incêndios, Boisvert estava se gabando de ter provocado incêndios anteriores há um tempo atrás. E ele também disse para pessoas que estavam com ele assistirem ao noticiário porque ele iria fazer algo grande em Lebanon naquela noite. Posteriormente, também descobriram que 4 dias depois dos incêndios, Boisvert também esfaqueou 2 pessoas em um complexo de apartamentos. As vítimas foram Wade Bennett, de 52 anos, e Diane Fognan, de 66 anos. Por volta das 21 horas do dia 1º de janeiro de 2017, a polícia recebeu uma ligação da esposa de Boisvert, Tanya. Ela disse que achava que o marido estava na casa de Wade e que estava preocupada que ele pudesse se machucar ou machucar outra pessoa. Enquanto a polícia estava a caminho do local, eles receberam uma ligação relatando um esfaqueamento duplo na casa de Wade. O autor da ligação disse que Boisvert esfaqueou um homem e uma mulher e depois fugiu. E aí, chegando lá, eles encontraram Wade e Diane com várias facadas por todo o corpo, mas ambos sobreviveram. Já Boisvert foi preso por volta das 22h15 do lado de fora do seu apartamento. Nisso, ele confessou ter esfaqueado Wade e Diane, ateado fogo à igreja e no prédio de apartamentos. Ele também disse à polícia que ateou fogo no prédio porque sabia que algumas crianças moravam lá.
e disse que invadiu alguns locais para procurar dinheiro, enquanto as autoridades estavam ocupadas com o incêndio da igreja. Nisso, ele foi acusado de 7 acusações criminais, incluindo 3 de incêndio criminoso, 2 de adulteração de testemunhas e 2 de agressão de primeiro grau pelos esfaqueamentos. E aí, durante sua audiência, em janeiro de 2017, ele teve uma explosão perturbadora e começou a gritar, xingar e até ameaçar de morte e canibalização os membros da sua família. Em um certo momento da audiência, a juíza do caso perguntou a Boisvert se ele queria falar sobre a questão da fiança. Nisso, ele respondeu com ameaças de violência. Acho que você deveria me dar uma fiança de cerca de $500 para que eu possa sair e esfaquear meu primo até a morte, e talvez matar minha tia e meu tio, e talvez eu possa cortá-los e comê-los em uma frigideira. Em um outro momento, o promotor Ben Leduc estava lendo os fatos que apoiam cada uma das acusações contra Boisvert. Nisso, ele interrompeu o promotor e gritou: "Não se esqueça de que tentei matar meu primo." No final, a fiança de Anthony Boisvert foi fixada em $500 mil em dinheiro e, posteriormente, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão, com possibilidade de estender para até 50 anos. Cyrus Matthews. Esse é Cyrus Matthews, um jovem de 19 anos que, em 2017, estava no Tribunal Municipal de Wadsworth, em Ohio, por uma acusação de raiva ao volante, que é quando uma pessoa se envolve em um comportamento agressivo ou violento no trânsito. Pode incluir ações como ameaças, agressões físicas, uso de armas ou qualquer outra forma de violência que ocorra enquanto a pessoa está dirigindo. E aí, Cyrus tinha acabado de ser condenado a 60 dias de prisão por essa contravenção quando simplesmente fugiu e levou a polícia a uma perseguição super perigosa. Olha como foi. Inicialmente, as câmeras do tribunal flagraram Cyrus preocupado logo após sua sentença de prisão ser lida, com mão na cabeça e olhando ao redor. Ele não estava algemado e também não haviam policiais no tribunal. Nisso, o garoto simplesmente sai andando da sala do tribunal e a sua namorada vai atrás dele. Uma oficial de justiça até chegou a ir atrás dele, e o juiz disse que se ele não voltasse para o tribunal, também o acusaria de fuga. Mesmo assim, Cyrus continuou fugindo, saiu do prédio, entrou em um carro com a namorada e começou uma perseguição em alta velocidade. Cyrus acelerou até 145 km por hora e, em seguida, acabou batendo em uma SUV com 3 pessoas a bordo, um casal e seu bebê. Nisso, Cyrus perdeu o controle do carro e bateu em uma placa de posto de gasolina. E então, ele foi pego. O casal e o bebê no SUV ficaram levemente feridos, mas sem gravidade. Já Cyrus e sua namorada acabaram ficando presos no veículo, mas ficaram bem. Nisso, o jovem foi levado para a cadeia do condado de Medina por acusações de fuga e evasão. E no final, ele foi acusado de agressão com agravante e condenado a 425 dias de prisão. Mario Guzman. Em 2014, Mario Guzman estava em um tribunal no Kentucky, Estados Unidos, para uma conferência de pré-julgamento. Ele estava sendo acusado de tráfico de cocaína, posse de maconha e porte de apetrechos para drogas em 2013, junto do seu irmão José Guzman. E aí, em um certo momento, os promotores pediram que a juíza do caso, Mary Shaw, aumentasse a fiança de Mario, e ela concordou, aumentando para $5 mil em dinheiro. Nisso, Mario se levantou para ser levado sob custódia, mas foi aí que um grande caos começou. Mario Guzman, um homem de 1,80 m, pesando 86 quilos, simplesmente saiu pulando de banco em banco e correu em direção às portas do tribunal. Porém, logo em seguida, os policiais conseguiram agarrar ele e o jogar no chão. Nisso, um dos policiais usou um taser em Mario porque ele estava em cima de outro policial. E aí, tudo só piorou. Começou uma grande gritaria com a esposa de Mario, Samantha Ayala, berrando e chorando de desespero. E José, o irmão de Mario, gritando ao mesmo tempo. A esposa de Mario ficou tão angustiada que teve até que ser algemada. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido no meio dessa confusão. Apenas as unhas de um policial ficaram quebradas e os óculos de outro também quebrara. No final, Mario foi acusado de mais 3 acusações de agressão a um policial e uma acusação de dano criminoso, e sua fiança foi aumentada para $77 mil. E aí, após cerca de 4 minutos de confusão, Mario Guzman foi levado sob custódia. Christopher Clay Rudd.
Em maio de 2018, Christopher Clay Rudd, de 35 anos, estava no tribunal da cidade de Spanish Fork, nos Estados Unidos, aguardando sua audiência com o juiz para explicar o motivo de ter abandonado sua reabilitação ordenada pelo tribunal. Ele tinha sido preso em 26 de abril de 2018 acusado de roubo, posse de arma perigosa e relacionamento com drogas. E aí, enquanto aguardava sua vez, Rudd estava sentado na sala do tribunal algemado pelos pulsos, mas sem restrições nas pernas. E em um certo momento, ele simplesmente se levantou, saiu correndo e se jogou da escada. Olha como foi. As imagens das câmeras de segurança mostram Rudd algemado, saindo correndo da sala do tribunal e se jogando sobre a grade de uma escada. Nisso é possível ver dois oficiais tentando amortecer a queda, mas mesmo assim o fugitivo cai direto no chão. Nas imagens de uma outra câmera de segurança, é possível ver que Rudd machucou a cabeça e estava sangrando. Afinal, ele caiu de cerca de 6 metros de altura, em um piso de ladrilhos, no saguão no tribunal. Segundo as autoridades, Rudd sofreu ferimentos na cabeça, no quadril, quebrou a perna e a pelvis, e foi levado para o hospital para tratamento. Mas a polícia não tem certeza se ele estava tentando se machucar de propósito ou se ele se atirou da escada em uma tentativa desesperada de escapar. No final, Christopher Clay Rudd foi sentenciado a 36 meses de liberdade condicional. Tanner Jacobson e Cody Howard. Em outubro de 2018, os presos Tanner Jacobson, de 22 anos, e Cody Howard, de 28, estavam em um tribunal, em Washington, por dirigir com licenças suspensas. Quando o juiz R.W. Buzzard estava prestes a falar com eles, os criminosos simplesmente fugiram. As imagens mostram os presos algemados saindo correndo da sala do tribunal, em uma tentativa de fuga. Mas o que eles não esperavam era que o juiz ia agir por conta própria e ir atrás deles. Isso porque, na ausência de policiais, R.W. Buzzard simplesmente tirou a sua toga e foi correndo atrás dos réus. Nisso, os fugitivos são vistos descendo 4 lances por uma escada de incêndio, em direção à saída de emergência. Mas logo em seguida, Buzzard agarra Howard na porta do tribunal. Já Jacobson conseguiu sair, mas foi pego pela polícia a alguns quarteirões do tribunal. No final, ambos os fugitivos foram acusados de fuga de segundo grau. Jacobson foi sentenciado a 1 ano e 1 dia de prisão por uma única acusação de fuga. Já Howard foi sentenciado a 36 meses e 75 dias de prisão por 3 casos separados. Ele foi sentenciado por uma acusação separada de tráfico de propriedade roubada, uma de roubo de 3º grau e essa acusação de fuga. Ele recebeu 3 sentenças separadas em cada uma, mas com todas as 3 sendo executadas simultaneamente. E como a sentença mais severa foi a da acusação de tráfico, de 36,75 meses, as outras sentenças foram engolidas por essa maior. Gerald Hyde II. Em 2015, Gerald A. Hyde II estava sob custódia em um tribunal em Washington após ser condenado por posse de metanfetamina. E aí, em um certo momento, um guarda estava acompanhando Hyde e outros prisioneiros para suas celas antes de serem transferidos para a prisão. Porém, Hyde acabou escapando bem debaixo do nariz de um guarda. Se liga, os presos estavam em um corredor interno quando o guarda deu as costas para Hyde por alguns segundos e ele viu a oportunidade perfeita para escapar sem ser visto. Na filmagem, Hyde é visto saindo de fininho do corredor interno e depois correndo pela sala do tribunal até chegar no saguão e conseguir fugir do prédio. No meio do caminho, ele chegou a tirar a camisa fornecida pela prisão e até deixou seus sapatos para trás. Só que por mais que ele tenha conseguido escapar do prédio do tribunal, Hyde foi pego 2 horas depois no apartamento de um amigo, a alguns quilômetros de distância. Nisso, ele foi levado novamente sob custódia e acusado de fuga de segundo grau. E aí, no final, a acusação original de Hyde por metanfetamina acabou sendo rejeitada, e ele foi declarado culpado apenas pela acusação de fuga, sendo sentenciado 2 anos e 2 meses de prisão. Kyle Campion. Em dezembro de 2021, Kyle Campion, de 21 anos, foi preso por um assalto à mão armada em um terminal de ônibus na Austrália. Ele permaneceu sob custódia até dezembro de 2022, quando foi levado ao tribunal para receber sua sentença. E aí, durante a audiência, Kyle se declarou culpado da acusação, mas logo em seguida o caso foi adiado e a audiência suspensa. Nisso,
os policiais se preparam para levar Kyle de volta à prisão, mas ele simplesmente resolveu fugir. Primeiro, Kyle empurrou o oficial que estava atrás dele, pulou a divisória, pegou uma jarra de metal que estava na mesa ao lado e saiu correndo para fora do tribunal. Nisso, a segurança do tribunal fechou todas as portas automáticas de vidro para Kyle não conseguir escapar. E aí, quando ele chegou na porta, ele tentou arrombar, socar e até arremessou a jarra de metal nela, conseguindo quebrar o vidro, mas a porta não abriu. Então ele encontrou uma saída de emergência contra incêndio e conseguiu fugir por ela. Porém, menos de 1 hora depois, ele foi encontrado nas proximidades armado com uma barra de metal e um ancinho de jardim. Nisso, ele foi preso e condenado tanto pelo roubo de 2021 como pela tentativa de fuga. E aí, pelo roubo. Kyle foi sentenciado a 2 anos e 5 meses de prisão e pela fuga a 1 ano e 7 meses de prisão, podendo pedir liberdade condicional após cumprir 2 anos. O advogado de Kyle, Joe Burke, chegou a declarar que seu cliente fugiu porque descobriu que alguns membros da sua família tinham morrido e ele estava com medo de perder os funerais. E ele também disse que Kyle já foi diagnosticado com vários distúrbios cognitivos ao longo de sua vida. Porém, uma avaliação psiquiátrica mais recente apresentada no tribunal não encontrou nenhuma indicação de comprometimento cognitivo. Além disso, o promotor do caso disse que Kyle já tinha sido condenado por fuga da custódia em 2 ocasiões diferentes. Segundo ele, quando Kyle vê uma oportunidade de fugir, ele só aproveita. Nicholas Garrison. Esse é Nicholas Garrison, e em setembro de 2020, ele estava em um tribunal na Flórida, quando foi considerado culpado de posse de metanfetamina. Nisso, ele recebeu uma sentença de 6 meses e mais 530 dias de prisão adicionais por violar a liberdade condicional em uma condenação anterior por roubo. Porém, o criminoso ficou desesperado ao ouvir a sua sentença e simplesmente resolveu fugir do tribunal. Olha como foi. Garrison tinha acabado de ser sentenciado e estava sendo algemado por um policial quando conseguiu escapar e saiu correndo da sala do tribunal. Nisso, Garrison desce uma escada correndo e, em um ato arriscado, um dos policiais que estava tentando pegá-lo simplesmente se atirou pela escada e voou em cima do criminoso. Porém, apesar desse esforço insano para pegar Garrison, ele conseguiu escapar. Ele só foi pego 3 dias depois, escondido em um motel no condado de Clinton, e, posteriormente, recebeu uma sentença de 6 anos de prisão pela fuga. Já o policial que se atirou sobre Garrison acabou quebrando 4 costelas e sofreu uma leve concussão ao cair de costas na escada. Leonid Grazer. Esse é Leonid Grazer, um russo que em 2019, aos 18 anos, estava em um tribunal de Moscou sendo julgado por homicídio. Grazer matou sua irmã mais velha, Ariada Korol, de 21 anos, às facadas, em um ritual de satanismo, no apartamento em que eles dividiam. Quando ele foi encontrado na cena do crime, Grazer estava nu, rezando, e disse que tinha obedecido às ordens de Satã. Além disso, tinham vários símbolos demoníacos desenhados no cadáver da irmã e na cabeça de Grazer, com o sangue dela. Mais tarde, Grazer confessou formalmente o crime dizendo simplesmente: "Foi necessário, fiz o que tinha que fazer." E aí, quando ele foi levado ao tribunal, aconteceu uma inesperada tentativa de fuga. Olha só. Grazer estava dentro de uma gaiola transparente onde muitos réus ficam durante julgamentos no país. E ele não estava algemado. Nisso, ele conseguiu passar por uma estreita abertura no telhado da caixa e empurrar algumas placas do teto da sala do tribunal, por onde tentou fugir. Enquanto isso, os guardas o batiam e até conseguiram puxar suas calças enquanto seu corpo estava pendurado no teto. Depois de um tempo, mais oficiais chegaram e ameaçaram usar um taser nele. Nisso, Grazer desistiu da fuga e voltou para sua cela de vidro. E no final, em setembro de 2020, Leonid Grazer foi condenado a tratamento médico-psiquiátrico com uma revisão da sua condição médica a cada 6 meses. E, de acordo com a lei russa, quaisquer detalhes adicionais sobre o veredito não podem ser divulgados. Rashad Hawkins. Esse é Rashad A. Hawkins. E em maio de 2021, aos 33 anos, ele estava em um tribunal do Tennessee para um caso do Tribunal de Família. Ele tinha acabado de ser condenado à prisão por não pagar pensão alimentícia
e ia ser levado sob custódia. Mas antes disso acontecer, ele simplesmente resolveu fugir. Se liga. Nas filmagens, Hawkins aparece correndo da sala do tribunal, que fica no segundo andar, e simplesmente pula da sacada. Ele cai de cerca de 3 metros de altura na recepção, mas se levanta como se nada tivesse acontecido e sai correndo em direção à saída. Nisso, Hawkins passou os próximos 20 dias sendo procurado e fugindo. Até que no dia 30 de maio, ele foi pego quando vizinhos fizeram uma denúncia de um homem invadindo quintais de residências. Nisso, Hawkins fugiu novamente antes que o policial Blake Darland pudesse levá-lo sob custódia. Mas ele conseguiu alcançar o fugitivo e Hawkins finalmente foi preso. No final, Rashad Hawkins foi acusado de uma longa lista de crimes, incluindo invasão de propriedade, fuga, evasão de polícia, resistência à prisão, posse de apetrechos de drogas e agressão em terceiro grau contra um policial. E ele está atualmente detido sem direito à fiança. Gregory Wright. Em 1994, Gregory Wright, de 22 anos, estava em um tribunal em Michigan para uma audiência de fiança pré-julgamento. Ele era acusado de roubo à mão armada, porte de arma escondida e uso de uma arma de fogo durante um crime. Isso porque ele roubou o carro de um homem e, enquanto fugia da polícia, bateu o carro em uma viatura policial, começou a atirar e atingiu um oficial no braço, até finalmente ser preso. E aí, no caminho para o tribunal, Wright demonstrou zero arrependimento pelas suas ações e fez uma declaração assustadora aos repórteres. Tudo o que tenho a dizer é que não sinto remorso por ter atirado naquele policial. Ele recebeu o que merecia. Se eu tivesse a oportunidade de matá-lo, eu o mataria. E aí, durante a sua audiência no tribunal, a juíza estabeleceu sua fiança em $50 mil. E sabendo que iria para a prisão, Wright simplesmente tentou fugir. Olha como foi. O vídeo mostra um oficial orientando Wright a ir para a esquerda para ser levado do tribunal, mas ele simplesmente se vira e sai correndo para a direita. Nisso, ele pula por a divisória para tentar fugir, mas logo é segurado por 7 policiais. E no final, Wright foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Corey Haun. Em 2021, Corey Haun, de 39 anos, estava no tribunal do condado de Muskogee, nos Estados Unidos, por acusações de posse de arma de fogo e resistência à prisão. E, no passado, ele também já tinha sido condenado por vários outros crimes, incluindo múltiplas acusações de porte de arma de fogo, fabricação e distribuição de drogas ilegais, resistência à prisão, fuga da prisão e vários outros. E aí, quando o juiz ordenou que ele fosse preso, Rony simplesmente fugiu do tribunal, do 3º andar. Olha como foi a fuga. As imagens da câmera de vigilância mostram Rony falando com seu advogado, e do nada, ele simplesmente se levanta e sai da sala. Nisso, alguns oficiais do tribunal saem correndo atrás dele e o perseguem pelo prédio. Quando Rony chega no 1º andar, ele passa por uma mesa de segurança vazia e vai direto para a saída. Nisso, ele dá de cara com um policial, que é a única coisa entre ele e a rua. Mas Rony não parece se importar e sai correndo em direção à porta, arrastando tudo o que vê pela frente, inclusive o próprio policial e o detector de metais. No final, o policial acabou se ferindo com um corte no rosto, precisando até de pontos, mas se recuperou totalmente. Já Rony conseguiu escapar. Mas uns dias depois, com a ajuda de seu advogado, ele se entregou e ele foi acusado de fuga e agressão contra o delegado. Mas atualmente, seu caso consta como pendente. Israel Pointer. Em dezembro de 2015, Israel Pointer, de 19 anos, estava no Tribunal do Condado de Oklahoma para seu julgamento como suspeito de um assalto à mão armada e posse de arma de fogo. Porém, como Israel faltou à sua audiência anterior, o juiz revogou a sua fiança. E aí, logo após saber que a sua fiança tinha sido revogada e que voltaria para a prisão, Israel decidiu fugir do tribunal. Olha como foi! As imagens das câmeras de vigilância mostram Israel saindo correndo do tribunal e tentando fugir do 7º andar do prédio. Logo em seguida, é visto 2 policiais que estão prestes a começar o seu turno e não tinham ideia do que estava acontecendo. Nisso, Israel passa correndo por eles e elas tentam, sem sucesso, agarrar o réu fugitivo, mas Israel consegue escapar deles. Em seguida, ele chega em um corredor do tribunal e dá de cara com ninguém menos que o procurador-geral do condado, David Prater. Nisso, sem pensar 2 vezes,
Prater simplesmente agarra ele e não pretende solta de jeito nenhum. Inclusive, essa foi a 4ª vez que ele impede um réu de fugir no tribunal. Mesmo assim, Israel não desiste da fuga e tenta continuar correndo, mas logo em seguida é contido por vários outros oficiais. No final, Israel Pointer foi preso e, mais tarde, se declarou culpado por resistência à prisão. Ele foi condenado a 6 meses da prisão pelas suas acusações originais de roubo à mão armada e posse de arma de fogo, e recebeu uma sentença adicional de anos de prisão pela fuga. Michael Madison. Em outubro de 2001, em East Cleveland, em Ohio, Michael arrastou uma menina de 18 anos até o fundo de uma casa e lá tentou estuprá-la. Por sorte, alguns policiais que estavam por perto viram tudo e o prenderam no mesmo instante. Mesmo depois de ter tido acesso a tratamento psicológico, enquanto servia 4 anos pela tentativa de estupro, o histórico de crime deste homem estava apenas começando. Após conseguir a sua liberdade, Michael voltou diretamente para a sua cidade natal, em East Cleveland, onde deveria se registrar como um agressor sexual no estado de Ohio. Mas o homem ignorou todos os tipos de instruções às quais lhes foram dadas e logo se envolveu com outros criminosos. O homem, que agora estava usando o endereço de sua mãe como moradia, conheceu uma garota chamada Brittany Darby, com quem engatou um relacionamento e em 2012 convenceu a nova namorada para que fosse morar com ele e, incrivelmente, a menina aceitou. E foi aí que a história de Michael começou a ficar mais macabra. Em 20 de setembro de 2012, uma mulher chamada Shatisha Shilley desapareceu, e a preocupação apenas aumentou quando a mulher não compareceu ao funeral do seu próprio irmão. E não parou por ali. No ano seguinte, mais 2 mulheres, Shirelda Terry e Angela Deskins, desapareceram sem deixar nenhum rastro. Não muito tempo depois, Brittany, a namorada de Michael, começou a sentir um cheiro terrível dentro de sua residência. O homem então tentou desviar a sua atenção, dizendo que provavelmente era algum bicho que havia entrado nos dutos de aquecimento, ficando preso e morrendo lá dentro. Mas aquele cheiro não estava vindo de um animal. Em 19 de julho de 2013, o cheiro agora era tão forte que as pessoas na rua o sentiam, até que alguns vizinhos, que já não aguentavam mais aquele mau cheiro, começaram a investigar de onde estava vindo. Foi quando encontraram sacos de lixos pretos, e a cena que eles presenciaram foi terrível. Corpos de mulheres já em decomposição. Foi o cenário que aqueles pobres vizinhos, que apenas queriam resolver o mau cheiro, encontraram. 2 das vítimas tinham claros sinais de estrangulamento, enquanto a terceira, ninguém conseguiu identificar a causa da morte. As autoridades não perderam tempo, e Michael, já com um histórico criminal e pela proximidade do local onde os corpos foram encontrados, foi colocado como suspeito prioritário. Em 2016, mesmo após sua defesa ter conseguido segurar e até tirar algumas acusações, Michael estava para ser julgado por homicídio qualificado para cada vítima, 3 acusações de sequestro, 3 acusações de abuso grave de cadáver, 1 acusação de estupro e 1 acusação de porte de armas por um ex-presidiário. Em 20 de maio do mesmo ano, o júri o condenou culpado em todas as acusações, e o homem foi sentenciado à morte. Em um dos seus últimos julgamentos, o pai de uma das vítimas, que além de ter passado por uma tremenda perda, estava de frente com o criminoso. O pai, que somente sentia luto, tristeza e raiva, questionava os motivos por trás das atrocidades cometidas por Michael, o qual, o tempo todo, esboçou um sorriso cínico. O homem, agora mais furioso do que já estava, atacou o criminoso, que manteve o mesmo sorriso, mostrando que ele não sentia remorso pelos crimes hediondos que ele havia cometido. Isabel Martinez. Um por um, uma mulher esfaqueou seus 5 filhos e também seu marido, matando 4 de seus 5 filhos dentro de sua casa no condado de Gwinnett, na Geórgia, Estados Unidos. Isabel Martinez, uma mulher mexicana, entrou nos Estados Unidos ilegalmente e criou a sua vida sem nenhum problema. Se casou com Martin Romero, com quem teve 5 filhos, uma vida considerada o sonho de muitos imigrantes que estão em busca de uma vida melhor. Bom, esse sonho estava prestes a se tornar um pesadelo. A família havia recém se mudado para Loganville, uma pequena cidade a cerca de 60 quilômetros a leste de Atlanta. As pessoas da vizinhança viam aquela família como uma casa cheia de amor. As crianças saíam para brincar na rua, faziam amizade com facilidade, e o casal aparentava se amar.
Mas o que aconteceu no dia 6 de julho de 2017 chocou a todos que tiveram conhecimento da história. Em um dia comum, a família estava reunida em casa, até que Martinez, que na época tinha 33 anos, pegou uma faca e atacou seu marido, não o soltando até que o mesmo não estivesse respirando. E quando se achava que ali o ato tinha terminado, a mulher com a mesma faca foi atrás de seus filhos, esfaqueando um por um até que só sobrasse ela. As 4 crianças mortas foram identificadas como Isabela Martinez, 10 anos, Dakota Romero, de 7 anos, Dylan Romero, 4 anos, e Axel Romero, de apenas 2 anos, e o pai, Martim Romero, de 33 anos. Às 4h47 da manhã do dia 7 de julho, Ramírez ligou para a polícia e, por falar apenas espanhol, as autoridades tiveram dificuldade para entender o que a mulher estava dizendo no telefone. Até que, após muito tempo, entenderam que aquela mulher estava se entregando por ter matado a sua família inteira. Quando a polícia chegou no local, a mulher logo foi detida e, para surpresa de muitos, uma de suas filhas havia sobrevivido. Diana Romero, uma menina de 9 anos, foi urgentemente atendida e levada para o hospital, onde, em estado grave, foi tratada. Isabel Martinez fez sua primeira aparição no tribunal perante o juiz Michael Thorpe, do condado de Gwinnett, um dia depois de ter sido detida por ter assassinado sua família, em sua residência em Loganville. Uma sorridente Martinez posava para as câmeras de notícias antes de sua audiência começar, dando aos repórteres um duplo polegar para cima, e quando olhava para o júri, sorria e fazia um gesto como se estivesse orando. A mulher acreditava cegamente que os seus atos haviam sido por uma boa causa, e que ela que tinha mandado toda a sua família para o céu e para a eterna salvação. E sem peso em sua consciência, quando o juiz listou as acusações que ela enfrentava, apresentadas como 5 acusações de homicídio doloso, 5 acusações de homicídio e 6 acusações de agressão agravada, Martinez balançou a cabeça como se dissesse não. A mulher também disse ao juiz, por meio de um intérprete de espanhol, que não queria um advogado. Em 2018, as autoridades constataram que Martinez sofria de severos problemas mentais e retiraram a pena de morte da sua sentença. Familiares e vizinhos disseram que Martinez possuía sérios problemas de saúde mental, e a morte de seu pai havia alimentado uma depressão profunda. Há relatos de que a mulher chegou a dizer para uma de suas filhas que ela a estava mandando para se reencontrar com o seu avô no céu. A mulher, enfim, foi condenada a 5 prisões perpétuas. T.J. Lane. T.J. Lane, um jovem de 17 anos que estava sendo julgado por ter assassinado a tiros 3 outros colegas de escola, não parava de rir das testemunhas, mostrando inúmeras vezes o dedo médio e direcionando xingamentos para as famílias de suas vítimas, debochando de suas tristezas. Mas qual é a história que antecede esse fato? T.J. Lane era um garoto comum, mas que não teve uma infância fácil. O pai de Lane, Thomas Lane Jr., foi preso várias vezes por crimes violentos contra mulheres, incluindo a mãe de Lane. Entre 1995 e 1997, os 2 primeiros anos de vida de Lane, seu pai e sua mãe foram presos por violência doméstica um contra o outro. Seu pai também cumpriu pena de prisão por agredir um policial e também foi acusado de segurar outra mulher sob água corrente e bater sua cabeça contra a parede. E sem pais presentes, Lane morou boa parte de sua vida com os seus avós, no qual ele não conversava sobre a sua vida pessoal. O garoto parecia ser apenas um adolescente tímido e introvertido. Na escola onde estudava, alguns de seus antigos amigos diziam que ele era um garoto muito gentil, porém fechado em seu mundo. Hayley Kovacic, uma amiga que conversava com Lane algumas vezes por semana, disse que a violência deixou ela e outras pessoas que o conheciam em choque total. Ele parecia um garoto muito normal, apenas um adolescente, disse Kovacic sobre Lane. Ele tinha um olhar triste na maior parte do tempo, mas falava normalmente, nunca dizia nada estranho. Bom, essa foi a pequena história de Lane. Mas qual crime o garoto cometeu? O adolescente de 17 anos não pertencia a nenhuma panelinha em particular nas escolas que frequentou, era reservado e raramente falava sobre sua tumultuada vida familiar. Mas o que ninguém esperava era que o menino já tinha planejado algo terrível. Em 27 de fevereiro de 2012,
Lane entrou na sua escola chamada Chardon High School, em Ohio, e foi direto para o refeitório, onde todos os alunos estavam reunidos para o intervalo. Sacou uma arma calibre 22 e disparou 10 tiros aleatoriamente. Os alunos em desespero saíram correndo, tentando de alguma maneira escapar daquele destino. Porém, 3 desses adolescentes tiveram a sua vida tirada. Demetrius Hewlin, de 16 anos, Daniel Parmertor, também de 16 anos, e Russell King Jr., de 17 anos, morreram no local. Um dos responsáveis por parar Lane foi o treinador da escola, Frank Hall, o qual se tornou uma figura na cidade, por ter salvado todos aqueles jovens adolescentes. Em seu julgamento, o comportamento de Lane chocou e indignou os espectadores. Com ele, ao entrar no tribunal, imediatamente desabotoou sua camisa social azul para revelar uma camiseta branca na qual ele havia rabiscado a palavra assassino na frente, se referindo ao terrível ato que ele tinha cometido. Antes da sentença, ele gritou para todas as famílias das vítimas, os xingando e terminando com a frase: "Foda-se todos vocês." Ele então levantou o dedo médio. As vítimas, suas famílias, os promotores, a defesa e todos naquele tribunal ficaram absolutamente chocados. Disse Ian Friedman, o advogado que o representou. Ninguém conseguia explicar por que um garoto de apenas 17 anos faria algo tão terrível. A única explicação que posso oferecer ao tribunal é que ele é uma pessoa má, disse o promotor James Flace. Lane admitiu seu crime, não ofereceu uma explicação e foi sentenciado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua na Allen Oakwood Correctional Institution em Lima, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele voltou às notícias depois de escapar da instalação, com outros 3 prisioneiros, mas o seu tempo livre durou pouco, com ele sendo recapturado cerca de 6 horas após a sua fuga. O jovem agora havia sido movido para uma prisão chamada Ohio State Penitentiary, uma prisão de segurança máxima e a última moradia de Lane. Tirelli Webster. "Na cadeia você será a namorada de alguém", foi o que a irmã da vítima de Tirelli Webster disse para o homem que havia matado seu irmão, quando percebeu que o condenado estava dando risada enquanto ela falava no tribunal. Mas qual é a história que precede tudo isso? Tudo começou em 8 de abril de 2012. Tirelli, que na época tinha 28 anos, assassinou Grover Cleveland Watson Jr., um homem de 47 anos, em um bairro chamado East Price Hill, em Cincinnati, Ohio. Mas não se passou um dia para que o homem fosse pego e detido. Logo antes de seu primeiro julgamento, seus advogados desistiram do caso e falaram que não iam defendê-lo. Então, aquele julgamento foi uma completa confusão, tanto do lado do acusado como dos defensores. Até que o condenado, em uma tentativa de se salvar, acusou sua namorada, dizendo que foi ela que puxou o gatilho, no dia em que Watson Jr. foi assassinado. E isso virou o caso de ponta cabeça. Agora, com todo mundo perdido e confuso, tentando entender o que realmente havia acontecido, quanto mais o julgamento passava, mais se notava que o homem ali sendo julgado não mostrava nenhum sinal de remorso pelo que tinha feito. E ficou claro que o culpado era ele, e que a acusação feita à sua namorada não passava de uma simples tentativa de mudar o foco de si mesmo. Qualquer esperança de clemência foi provavelmente eliminada por seu comportamento desdenhoso no tribunal durante sua audiência de sentença. Durante a audiência, Webster se esquivou de perguntas de rotina sobre quanto tempo ele frequentou a escola, perguntando à juíza: "Isso importa?" e gemendo, mostrando a todos ali que não se importava e aparentava estar entediado. Carolyn O'Brien, irmã da vítima, foi até o tribunal para acompanhar o julgamento do assassino de seu irmão. A mulher, com nada além de amor em seu coração, pediu para que direcionassem ela para o condenado e disse: "A primeira coisa que fiz foi pedir a Deus que te perdoasse, porque você não sabia o que estava fazendo. E mesmo ouvindo palavras tão doces, vindo de uma pessoa que ele havia tirado um irmão, não o impediu de, diante de todos ali presente, que começasse a rir. A mulher, por ser cega, não estava enxergando o que o criminoso estava fazendo. Até que a juíza Luebers disse a O'Brien: "Só para você saber, ele está rindo agora." E a mulher o respondeu: "Eu não ligo para a sua risada, porque você pode estar rindo agora. Mas no momento em que te colocarem atrás dos muros da prisão pelo resto da vida, você será a namorada de alguém. E esse sorriso não estará mais no seu rosto.
serão lágrimas. O júri que ouviu o julgamento de 2 semanas de Webster deliberou por apenas 1 hora antes de condená-lo por assassinato, e a sua sentença foi de 18 anos à prisão perpétua. Lori Vallow. Charles Vallow e Lori Vallow estavam se divorciando e, por esse motivo, estavam morando em casas separadas, até que no dia 11 de julho de 2019, a vida de Charles estava prestes a mudar. O homem passou na casa de sua ex-mulher para buscar seu filho adotivo, Joshua J.J. Vallow, mas a recepção que ele teve não foi passiva. Charles e a mulher começam a discutir, até que o irmão de Lori, que estava na casa, escuta e, por ser sua irmã, perde o controle e parte para cima de Charles, que o bate e tira ele de perto, mas isso não acabou bem. Alex Cox, irmão de Lori, volta ao seu quarto, pega a sua arma e dispara contra Charles. A história, que teve um final trágico, tinha muito mais por trás das cortinas. Antes de toda a notoriedade, Lori se casou com o empresário Charles Vallow, em 2006. Os amigos diziam que parecia ser um casamento feliz. Juntos, o casal estava criando Tylee Ryan, filha de Lori de um casamento anterior. E em 2014, Lori e Charles Vallow adotaram Joshua J.J. Vallow. Ele era neto da irmã de Charles e tinha autismo, mas April Raymond, que era amiga de Lori, diz que a mulher era paciente, uma mãe ideal para ele. Mas tudo começou a ficar estranho em algum momento por volta de 2017. Os parentes diziam que o relacionamento de Lori Vallow com seus filhos mudou. Seus amigos notaram que ela estava lendo os livros do autor Chad Daybell, um escritor conhecido por criar várias obras sobre a preparação para o fim do mundo. E em algum momento de 2018, Lori Vallow acaba conhecendo pessoalmente Daybell. E em pouco tempo de amizade, os outros amigos de Lori diziam que havia uma conexão entre os dois, e eles até começaram a fazer podcasts religiosos juntos. Daybell também era casado. Junto com sua esposa Tammy Daybell, ele estava criando 5 filhos. Porém, mais uma vez a história fica mais macabra quando a amiga de Lori, Melanie Gibb, diz que ouviu Chad Daybell e Lori falando sobre zumbis, pessoas cujas almas foram substituídas por espíritos sombrios. Outra amiga de Lori, April Raymond, disse que ela começou a se referir ao marido, Charles Vallow, como um demônio. Em 31 de janeiro de 2019, Charles Vallow ficou muito preocupado com Lori e foi à polícia com suas preocupações. Ele disse a eles que Lori acreditava que ela era uma deusa e estava se preparando para o fim dos dias. Ele também disse que a mulher havia ameaçado assassiná-lo. Semanas após ir à delegacia, Charles deu início ao processo de divórcio, na qual ele expressou que temia por sua segurança e a das crianças. E aí voltamos para o dia 11 de julho, quando Charles Vallow foi até a casa onde Lori Vallow estava morando com as crianças em Chandler, Arizona. Charles deveria deixar seu filho JJ na escola. Mas quando ele entrou na casa, Charles foi morto a tiros pelo irmão de Lori, Alex Cox. Cox disse à polícia que Lori e Charles brigaram. Alex alegou que estava protegendo sua irmã e atirou em Charles em legítima defesa. Lori e Tylee, filha da mulher, disseram ter ouvido o tiroteio e contaram histórias semelhantes de legítima defesa. A história não terminou por aí. Em 8 de setembro de 2019, Tylee Ryan, a filha mais velha de Lori, que tinha apenas 16 anos, desapareceu sem deixar rastros, e 14 dias depois, no dia 22 do mesmo mês, J.J. Vallow, filho adotivo que tinha 7 anos, também desapareceu. Em 19 de outubro de 2019, Tammy Daybell, a esposa de Chad Daybell, vem a óbito. Enquanto estava dormindo, a autópsia foi negada, pois a morte da mulher aparentava ter sido causas naturais. E agora, com ambos viúvos, Chad e Lori, começam um relacionamento amoroso. E em 5 de novembro, 17 dias após a morte de Tammy, eles se casam. Mais tarde naquele mês, a avó de JJ, Kay Woodcock, pediu à polícia para verificar o bem-estar de JJ. Woodcock disse que estava preocupada e não tinha notícias do menino há meses. A polícia de Rexburg foi até a casa de Lori procurando por JJ. E ao ser questionada, a mãe mentiu para eles,
alegando que o menino estava seguro e hospedado no Arizona com sua amiga, Melanie Gibb. A princípio, Gibb não foi comunicativa sobre o paradeiro da criança, mas depois ligou para a polícia e disse que JJ não estava com ela. Enquanto a polícia de Rexburg tentava localizar JJ, os investigadores logo perceberam que sua irmã, Tylee Ryan, também estava desaparecida e iniciaram uma busca nacional pelas crianças. E foi aí que os planos desse macabro casal começaram a ir por água abaixo. O casal então fugiu para o Havaí, lugar onde eles casaram. Mas a polícia começou a desenterrar todos aqueles casos que tinham sido lacrados e que, de alguma forma, o mesmo nome era citado em todos: Lori Vallow. Ela então foi chamada para ser questionada, mas se negou, e em 20 de fevereiro de 2020 foi presa no Havaí. Em seu julgamento, a mulher que havia cometido uma série de crimes hediondos mostrava zero remorso, se carregando como se não se importasse com o próprio julgamento, chegando a desobedecer ordem dentro do tribunal e dar risadas quando os crimes eram citados. Os corpos das crianças foram encontrados, então, no fundo da casa de Chad Daybell, que foi preso semanas depois. Enquanto agora, com 49 anos, Lori Vallow Daybell foi sentenciada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Chandel Jackson. Em 6 de julho de 2009, Nathan Potter, um homem de 21 anos de idade, teve um encontro com 2 outros homens, Chandel e Derek Thomas, enquanto voltava para seu apartamento em River West, em Chicago. O que Nathan não esperava era que esse encontro mudaria o seu destino para sempre. Os 2 homens queriam roubar e, com uma arma apontada, agora exigiam que Potter desse todo o dinheiro que ele tinha. Mas quando o homem disse honestamente que não tinha nenhum dinheiro com ele, Jackson puxou o gatilho, acabando com a vida de Nathan em um simples instante. Ambos foram pegos e sofreram as consequências de seus atos. Mas o que chamou atenção foi o julgamento de Jackson, no qual ele não mostrava remorso algum por ter tirado uma vida. Ele constantemente fazia gestos e sorria para a família de Nathan, querendo provocar aquelas pessoas que já estavam passando por uma tremenda dor. Durante o julgamento, Denise Potter e James Potter, mãe e pai da vítima, já tinham falado com o juiz sobre como o criminoso estava agindo sem peso na consciência e sem remorso, na esperança que o criminoso fosse punido de acordo, para que nunca mais machucasse outra família. Então o julgamento havia encerrado, e Chandel, que na época tinha 19 anos, foi condenado por assassinato e roubo. Vendo como o jovem rapaz se portava no tribunal, o juiz o via como um grande perigo para a sociedade e tinha certeza de que, se livre, ele cometeria outros crimes. Então, deu-lhe a sentença de prisão perpétua, mas o julgamento dele ainda não havia acabado, quando o jovem, agora condenado, continuou provocando a família da vítima, até que os guardas ali presentes tiveram que retirar o criminoso do tribunal à força. O seu parceiro no crime, Derek, confessou o que havia feito e, por não ter sido o assassino, ficou com a sentença mais leve, de 12 anos na prisão. Danta Wright. Em 4 de outubro de 2016, Jordan Klee, um jogador juvenil de futebol americano e estudante da escola Pioneer High School, tinha apenas 18 anos quando foi roubado de seu futuro promissor, sendo assassinado em Ann Arbor, cidade de Michigan. Juntamente com outros 2, o responsável por isso foi Danta Wright, um garoto de 17 anos que, após assaltar Jordan, disparou friamente contra a parte de trás da cabeça do garoto, fazendo com que ele caísse sem vida no mesmo momento. A notícia se espalhou e as pessoas demandavam que a justiça fosse feita. O garoto logo foi preso e seu julgamento havia começado, e com ele, as provocações de Danta. O adolescente que admitiu ter assassinado Jordan Klee, de 18 anos, em Ann Arbor, estava sorrindo e quase rindo enquanto os familiares de sua vítima liam declarações de impacto perante o tribunal. E mesmo depois de zombar da família da vítima, mostrando que não tinha remorso, dirigiu-se ao tribunal dizendo: "Só quero dizer a vocês que estarei em casa em breve. Amo minha família." A atitude de Wright não agradou ao juiz, David Swartz, que perguntou aos promotores se o acordo de sentença era muito brando, e chegou a dizer: "Vendo você sentado aí, sorrindo e rindo, balançando a cabeça como se isso não fosse grande coisa, me deixou muito tentado a simplesmente dizer: não vou aceitar esse acordo de sentença e iremos a julgamento.
E se você for condenado por homicídio doloso, irá para a prisão pelo resto da vida. Isso significa que você morrerá lá. É isso que estou tentando fazer. Isso significa que você morrerá lá. É isso que estou tentando fazer. Durante um breve recesso, a família teria pedido que o caso não fosse a julgamento, porque eles queriam seguir em frente e não continuar naquele sofrimento. Eles queriam apenas que aquele julgamento fosse encerrado e o assassino de Jordan fosse condenado, para que assim eles pudessem passar pela fase de luto. O advogado de Wright pediu desculpas em nome do adolescente após o intervalo, dizendo que ele sofria de problemas emocionais e que algumas pessoas demonstram medo sorrindo. Pela escolha da família da vítima de não passar por mais julgamentos, Wright foi condenado a 23 a 50 anos de prisão pelo assassinato de Clee. No final do dia, a mãe da vítima chegou a dizer: "O meu Jordan não tem futuro. Jordan não pode mais escolher ir para a faculdade. Jordan não pode mais escolher mudar." Luiz Bracamontes. O dia era 24 de outubro de 2014. Um xerife do bairro de Arden Arcade, Sacramento, na Califórnia, chamado Danny Oliver, de 47 anos, estava fazendo a sua ronda noturna, quando reparou um carro suspeito estacionado em um motel, e apenas fazendo o seu trabalho, ele foi checar. Chegando no carro, estava Luiz, um mexicano de 34 anos, juntamente com uma mulher. E foi quando, no mesmo momento, Luiz se levantou e disparou contra Oliver e seus companheiros, deixando apenas um de três, vivo. Após o acontecido, o casal saiu em uma série de crimes pelo estado, roubando carros e até chegaram a quase matar um civil, no qual eles estavam roubando. E o destino os levou para Auburn, uma cidade próxima a Sacramento, e foi quando as coisas ficaram ainda piores. Eles roubaram outro carro, mas dessa vez houve uma troca de tiros com 2 policiais, e foi quando um deles se separou. Michael Davis, um policial de 42 anos, que agora estava sozinho, acabou sendo baleado, sendo o segundo policial que havia sido assassinado por Luiz. Ele acabou sendo levado sob custódia após uma extensa caçada humana na área, e foi condenado pelo assassinato de Michael Davis Jr. e Danny Oliver. Em seu julgamento, o homem começou a causar tumultos, dando gargalhada enquanto seus crimes estavam sendo lidos, zombando do que havia feito, ofendendo as famílias e a profissão dos homens que ele havia assassinado, chegando a dizer: "Eu vou fugir e eu vou matar mais deles." Por conta de seu comportamento, o juiz Steve White ordenou que Luiz fosse levado para fora do tribunal. Não muito tempo depois, por decisão unânime do júri, Luiz Bracamontes foi sentenciado à morte em 2018. Joseph Thomas McEnroe. Um dia antes do Natal de 2007, Michelle Kristen Anderson e Joseph Thomas McEnroe causaram terror na vizinhança onde os pais de Michelle moravam. Michelle confrontava seu pai, enquanto Joseph mantinha a sua mãe ocupada. As coisas escalaram rápido, e então a mulher sacou uma arma e disparou contra seu pai, Wayne Anderson. Porém, errou o disparo e a sua arma então ficou travada. Foi quando seu namorado entrou em cena, pegou a arma e disparou brutalmente, acertando agora o idoso. Mas a pergunta que fica é: qual foi o motivo e o que aconteceu para que a situação chegasse a esse ponto? Segundo o depoimento, Joseph Thomas McEnroe e Michelle Kristen Anderson se armaram e dirigiram sua caminhonete até a casa dos pais dela, Wayne e Judy Anderson, na tarde do dia 24 de dezembro de 2007. Uma vez lá dentro, McEnroe distraiu Judy Anderson, que estava embrulhando presentes de Natal, enquanto Michelle tentava atirar em seu pai. A arma de Michelle emperrou. Então, o namorado pegou a arma e matou o pai, e depois a mãe de sua namorada. Os dois então arrastaram os corpos para fora e limparam cuidadosamente a casa, e esperaram a chegada do irmão mais velho de Michelle Anderson, Scott, e sua esposa Erica, ambos com 32 anos, e seus 2 filhos pequenos. Assim que a família chegou, Michelle Anderson atirou em seu irmão, várias vezes matando-o. O casal depois atirou em Erica Anderson, que, mesmo ferida, conseguiu chegar ao telefone sem fio da casa e ligou para a polícia. Infelizmente, a conexão durou apenas alguns segundos, e o que foi ouvido durante a breve ligação soou para eles como pessoas discutindo em uma festa. McEnroe conseguiu arrancar o telefone dela, tirou as baterias do receptor e o quebrou no chão. McEnroe deu o tiro fatal em Erica, e então atirou e matou as crianças, Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3 anos.
Os corpos foram descobertos 2 dias depois, em 26 de dezembro, quando a melhor amiga e colega de trabalho de Judy, Linda Thiele, foi até a casa para ver por que ela havia faltado no trabalho. Ela olhou pela janela e viu corpos no chão e, em desespero, ligou para a polícia. Ela inicialmente pensou que estava olhando para os corpos de Wayne e Judy, mas eles acabaram sendo os corpos de Scott e Erica. Coincidentemente, o casal voltara para a casa no mesmo tempo que a polícia estava no local, e logo foram encaminhados para a delegacia para serem questionados. Mesmo depois de terem tentado mentir para a polícia, Joseph cedeu e confessou tudo o que eles haviam feito. Em seu julgamento, Joseph chamou atenção por se perder nas frases, muitas das vezes não conseguia falar e por ter tido severas crises de gargalhadas enquanto testemunhava. Os promotores disseram aos jurados que o motivo dos assassinatos era dinheiro. Michelle Anderson alegou que seu irmão lhe devia dinheiro e ela acreditava que havia sido menosprezada e maltratada por seus pais e irmão. Ambos foram condenados à prisão perpétua, escapando da sentença de morte. Simeon Adams. Em 1º de abril de 2014, o desenvolvedor de software Nathan Trapuzano, de 24 anos, fazia a sua caminhada matinal, em Indianópolis, cidade onde morava, e lá teve seu encontro com Simeon Adams, que em uma tentativa de assalto, disparou contra Nathan, o levando a óbito. Trapuzano era um homem excepcional, sendo desde pequeno, uma criança prodígio. Logo entrou no programa da faculdade para se tornar um desenvolvedor. Ele e sua esposa Jennifer Trapuzano estavam casados por aproximadamente 1 ano e contentes estavam esperando o seu primeiro filho. Contudo, Nathan teve a chance de ver seu filho nascer, roubada dele por Simeon, um jovem de 16 anos, que na noite de 1º de abril, encurralou o homem e o levou para o estacionamento escuro de uma boate, e foi nesse terrível lugar que a vida de um homem foi brutalmente tirada. O menino logo foi preso, e ao caminhar para seu julgamento, ele sorria e dava gargalhadas, não levando em consideração o peso dos atos criminosos que ele havia cometido e sequer sentia remorso por ter assassinado um homem a sangue frio. Foi levantado que apenas 2 dias antes do assassinato de Nathan, Simeon havia se envolvido com o assassinato de outro homem, Eric Douglas. E mesmo com o peso de 2 vidas em suas mãos, o jovem, agora de 18 anos, caminhava para o tribunal dando risada e fazendo piadas. Simeon Adams foi julgado e sua sentença foi de 55 anos de prisão pelo assassinato de Nathan Trapuzano e 12 anos pela conexão ao assassinato de Eric Douglas, o que totalizava 67 anos atrás das grades. Existem pessoas que parecem não ter sentimentos ou possuem apenas sentimentos ruins. Foi justamente isso que vimos nesse vídeo. Mas qual a sua opinião sobre esses casos? Comente aí embaixo e também nos diga o que achou do vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal e também se inscreva para receber notificações dos próximos conteúdos. Por fim, te convido a assistir outro vídeo clicando em algum que está aparecendo na tela. E vou ficando por aqui. Te vejo depois.